Olá pessoal, tudo bem? Já sei, você vai olhar para a tela e vai falar assim, mas o que é isso? A tela já está pela metade, já está pela metade. O professor agilizou o fundo, porque hoje, galera, o estudo é esse cesto aí que vocês estão vendo, ó, que o professor fez um fundo com terra de siena e também um pouco de ocre, e agora ele está jogando o ocre ali na parte de cima, e umas papolas. Vai vendo que o Vernelli está inventando. Papolas num cesto para vocês. E para isso, como a gente vai dar foco nesses dois elementos, no cesto e nas papolas, o professor adiantou o fundo. Certo, professor? Sim. É isso aí. Agora é o seguinte, galera. O professor jogou ali ocre com 301, que também é conhecido como vermelho óxido transparente, ali na parte de baixo. E nesse momento ele vai dando formato ali do cesto, para depois ele fazer ali os arremates da palha do cesto. Esse que entrou agora é o marrom Van Dyck? Isso é o Van Dyck junto com Van Dyck, beleza. o 301, né? Uhum. E eu vou já deixando as sombras aqui, Tá. onde estão, que o cesto aqui ele forma essa boca. Beleza. E aí a parte E a de parte trás de do trás cesto. do cesto, né? Vai vindo a sombra também aqui, como se fosse um baldinho, né? Perfeito. Você dá o formato e depois você vai trabalhando as partes onde vão as palhas, eu né? vou trabalhar as palhas. Perfeito, professor. Detalhe, galera, estamos sem referência. Marcos Vernelli inventou aqui, ele andou vendo umas papolas aí na internet, falou, pô, eu vou fazer papolas. E não é uma flor que o professor faz habitualmente e é um quadro bem impressionista, tá? Então vocês vão perceber uma pincelada bem largada aí do professor. Por quê? Porque o professor é um cara eclético, né? Então, ora faz um quadro um pouco mais puxado ali pro real, outra hora um pouco mais porcelanizado, né? A gente já fez alguns quadros aquarelados aqui também, enfim. Para que você tenha sempre umas referências diferentes aqui no canal, essa é a nossa preocupação. Olha que legal, você está fazendo umas marcações aí, é isso? Isso, aí eu começo com essas marcações, né? Uhum. Já para definir onde que vai ser a treliça, né? Do cesto. Do cesto, assim. Ah, legal que você está jogando uma marrom Van Dyck agora e você está fazendo justamente uma treliça ali já com esse fundo, né? Olha que Sim, legal. meio formadinha já, assim. Uhum. Olha que bacana, pessoal. Você vê? Fez o fundo numa boa, o fundo estava bem um baldinho mesmo e agora ó, já ganhou outra cara, né? Agora já estou quebrando, né? É, a pincelada no lugar certo, né? Legal, hein? Ah, agora você vai jogar aí um ocre. Por cima dessas marquinhas que eu fiz, né? Beleza. Galera, a gente deu um pause aqui e voltou na edição porque o telefone do professor tocou, né? Coisas de gravações, aí o professor foi atender só para você entender a passagem de uma tomada para outra, que sou eu que edito os vídeos, né, professor? Então, Sim. como acontece na minha casa, de vez em quando na casa do professor também. Os Aí imprevistos. e os imprevistos, a gente deu um pause aqui na gravação, mas já voltamos. Olha que legal. Nossa, que bacana. Você vai bem de boa ali com o pincel e já vai dando formato, né? Vai fazendo umas pinceladinhas em forma de S, né? Assim. Eu acho que o aprendizado aí é que você jogou primeiro a sombra, né? Sim. Tá, e ela vem no sentido, aí vira. Beleza. E fica muito legal. Aí a gente vai jogando uma coisa bem assim, Solta, né? solta. Perfeito, Vai professor. misturando os tonzinhos assim, põe um pouco de alaranjado, de indiano. Uhum. Ah, você jogou um pouco de laranja agora também. Lembrando, galera, né? O fundo da tela está bem úmido. Então o professor vai se beneficiando um pouquinho do fundo úmido para poder dar esse efeito aí. Aqui Professor, também só- eu venho com a luz, tá? Tá, Desculpa, isso, aí eu pedi para você ir um pouquinho pro lado ali que estava ficando na frente, beleza. Tava- Onde você jogou a parte escura com marrom Van Dyck, né? Isso, agora Legal. forçando um pouco aqui. Cara, eu fico impressionado porque você faz essas linhas retas aí sem apoio na mão.
E eu, às vezes, tenho que ter um apoio ali, porque senão não rola, não. Olha lá, agora passando por cima. Agora eu venho entrelaçando elas, né? Tá. Intercalando essas pinceladinhas. Intercalando, beleza. Eu vou fazer uma treliça mais fininha. Uhum. Já teve alguns cestos aqui de quando eu fazia aula contigo que a gente fez com o pincel de uma forma mais larga, né? Isso, esse eu quero como fazer se fosse mais... um balaio. Esse aí não, ele é mais eu quero fazer uma treliça mais estreitinha nesse aqui. bacana. E você vai só trabalhando nos marrons ali. Até essa parte eu acho que eu vou deixar bem a paleta para a galera poder observar as misturas que você vai fazendo. Hoje, pessoal, com o tempo a gente vai entendendo um pouco a dinâmica, né, nas filmagens. Hoje eu deixei a câmera um pouco mais alta e apontada para baixo, então de um ângulo onde consegue pegar a paleta toda do professor. E eu vou dar uma dica para você que está assistindo o vídeo agora, tá? Se nesse momento em que você está observando a paleta do professor, se você quiser aproximar o vídeo para ver a pincelada, você consegue fazer isso, tá? É só você fazer aquele efeito pinça com os dedos, você consegue abrir o vídeo e consegue trazer para o seu foco aquilo que você quer observar. Então, quando a câmera estiver afastada, você consegue fazer isso, tá? Hoje em dia, a maioria dos celulares faz isso. Vou te falar que 99% deles. É uma coisa que já venho pensando e eu acabo esquecendo de falar nos vídeos. Porque às vezes a pessoa fala, tá um pouco longe e tal. Não, você consegue, fazendo aquele gesto com o dedo, como se você fosse ampliar uma fotografia. Você consegue ampliar o vídeo. O YouTube, ele te dá como que eu posso dizer? Essa facilidade, pronto, é essa palavra certa. Ele te dá essa facilidade para você poder ampliar o vídeo. Olha que legal agora, você está jogando mais luz, né? Mais luz. Bacana. E fica bonito esse efeito que você jogou dentro também, né? Se não tivesse colocado aqueles riscos ali, ficaria meio vazio, né? Eu venho disfarçando um pouco. Nossa, mas ficou muito bom, hein? Vou deixando uma Dá um coisa efeito legal. meio rústica, assim, nada muito... Muito certo, né? É aquela coisa muito certinha, né? Uhum. Agora já entrou um laranja com um pouco de indiano ali, ó. Aqui a partezinha ali dentro, assim, É. né? Ali é só uma sugestão, né? Só sugestão. Beleza. Olha que legal. Galera, fazer esse tipo de trabalho ao vivo, numa levada só, ela prima, é muito Complicado. difícil. Não quero desencorajar ninguém, mas assim, é bom treinar bastante ou deixar secar de repente para ir fazendo essas camadas. É que o professor já está bem habituado e o nosso intuito é mostrar aqui como fazer, né? Então a gente tem que caprichar para ficar bem legal para vocês aí poderem entender toda a sequência de como fazer um cesto de uma palha fininha, né? Entrelaçado, ó. Jogar mais luz aqui onde tem, para cima. Todo aquele fundo que você fez de início ali, os riscos, agora conforme você vai jogando essas pinceladas, eles vão fazendo sentido. Se eles não tivessem ali, não ia dar esse efeito. Isso. É isso que a gente tem que passar nos vídeos pro pessoal, né? E aqui na câmera tá sensacional. Eu falo na câmera, pessoal, porque eu olho o quadro ao vivo, né? E olho também a câmera para ver se tá pegando todas as informações ali. Nossa, que cores bonitas, hein? Que privilégio poder também mostrar a sua paleta pro pessoal. Agora você misturou um pouco de carmim ali, é isso? Não, é o... vermelho óxido. Vermelho óxido. Vermelho óxido, tá legal, com amarelo indiano, Só né? vou deixar mais uma sombrinha aqui por trás para dar um acabamento. Melhor assim. Legal que você fez uma sombra transparente, né? Com o óxido e o indiano.
Lembrando, galera, esse trabalho o professor está fazendo com tinta a óleo. O professor já deu umas ensaiadas aqui numas rosas com tinta acrílica, mas ele ainda preferiu deixar para um próximo vídeo, quando ele tiver já mais intimidade com a tinta acrílica para poder fazer o tipo de rosa que ele faz para a gente, tá? Mas em breve teremos sim vídeos aí do professor também com acrílico. Olha que bacana. Não sei o efeito que tá dando. Tá sensacional. Tá bem entrelaçado, tá muito bonito aqui no vídeo, muito bacana. Tem que deixar uma coisa mais soltinha, né? Uhum. E é legal que esse formato que você fez largadinho aí na parte de dentro, ele deu uma perspectiva, né? Ele vai afunilando ali, ficou muito bom. Isso, para ficar uma coisa mais mais soltinha. Agora eu já deixei aqui simulado umas folhas. Tá. Só um fundo meio verdinho, depois eu vou vir com a luz, tá? Beleza. Então vamos começar o vermelho das flores. Das papoulas. Isso. Beleza. Vermelho francês ou não? Chinês, né? Primeiro é o chinês. Tá bom. Eu vou colocando ele assim nas áreas mais escurinhas. Beleza. Eu misturo um pouquinho de carmim em alguma parte também. É o vermelho com carmim. Tá, vermelho chinês e carmim. Nas áreas mais nos escuras. recortes ali, né? Mais escuros. Show. Galera, como referência, né? A luz ela tá vindo da esquerda para a direita, ali. É uma tela bem iluminada, mas com contrastes ali, você pode ver no fundo de luz e de sombra. Que é uma maneira clássica para esse tipo de tema, né? Fazer essa outra também. E dá-lhe tinta, né? Bem solto esse daí, né? Isso. Bacana. Só toma cuidado para não deixar toda vermelha, né? Tem que deixar as áreas de luz. Porque senão você não consegue depois dar um efeito, consegue né? dar aquelas luzes e sombras no vermelho. O vermelho é difícil de a gente trabalhar, né? Sim. Tem que deixar bem definidas essas partes de luz aí e de sombra, né? As papoulas viradas para baixo, outras para o lado. Muito legal. Ali do lado tem uma parte branca também, que são umas pétalas de papoula ali no chão. Olha, o professor já jogou o carmim ali no meio e já jogou o vermelho chinês ali na ponta. Ó. Aquele do meio é carmim. Bem solto. Esse daqui a gente vai ficar devendo o risco, tá, pessoal? Sempre tem uma galera que fala, professor, cadê o risco? Esse daqui não teve porque a gente já iniciou, né? Com a tela previamente feita, para não ficar um vídeo muito longo, para a gente focar mais no cesto e também nas papoulas. Ó, agora o professor já Agora tá... eu vou começar com umas luzes. Isso, com francês. com vermelho francês, que é um pouco mais claro, né? Mais vivo. Aliás. Sutilmente já dá para perceber ali. Deixa eu ver, ali tem mais umas sombrinhas. Legal. E você faz com uma facilidade essa parte de sombra nas flores. É impressionante. Aí é tudo formato. Galera, para quem adiantou o vídeo e não pegou eu falando essa parte, eu vou repetir aqui, tá? Desculpa se eu estou me tornando repetitivo ao longo do vídeo. Mas, dependendo do momento no vídeo, se você quiser ampliar o vídeo para poder ver algum detalhe, você consegue, tá? É só fazer do mesmo jeito que a gente faz para as fotos. Eu sei que, de repente, estou chovendo no molhado, falando isso para algumas pessoas aqui, mas como eu já tive muitas perguntas, né? A câmera está longe e tal... Você consegue fazer isso, é só ampliar como se fosse ampliar uma foto, que você consegue fazer isso no YouTube, aqui nos vídeos também. Qualquer vídeo, tá? Nosso ou de outros canais. Eu acho que você só não consegue fazer no short vídeo, se eu não me engano, mas vídeos comuns aqui no YouTube você consegue. E aí é bom porque se quiser ver um pouco mais no detalhe, você aproxima o vídeo e depois você faz o inverso, o vídeo volta ao normal. Que cores bonitas, hein? Cara, eu vou falar pra você, quando você faz um fundo desse tipo aí, com esses tons pastéis aí, joga um vermelho, não tem como errar, né? Não, aí
É receita de sucesso. Agora entrou o laranja aí, é isso? Isso, agora eu tô pondo laranja aqui. Ah. Porque eu tô aqui empolgado, eu não tô lembrando Você tá só aí, de né? narrar. Você fica numa boa, porque você só pinta. É que eu só fico na O cara faz uns quadros maravilhosos e eu falando que ele só pinta. Eu só fico assim na concentração, né? Ah, mas, ó, galera, eu vou falar pra vocês, aqui é muito divertido, a gente conversa, bate papo, pinta, é numa boa. Mas eu falo, porque às vezes eu dou umas bugadas, Venelli. Eu entendo você, porque você pintar e ficar explicando ao mesmo tempo é meio complicado, né? É. Às vezes eu tô lá na garagem pintando lá, eu dou uma parada assim, eu falo, caramba, o que eu tenho que falar agora? Aí, putz, É, porque sozinho é jogo duro, né? eu e a Zoe, né? Eu, a Zoe e o pessoal que fica fazendo barulho lá na rua. A Zoe te ajuda. Me ajuda. Olha que bacana, dá dando pra ver as luzes aqui, hein? Tá ficando legal. Show. Elas são bem abertas, né? As pétalas, né? São. Nossa, vai ficar bonito, hein? Bom, então, recapitulando, você usa o carmim nas partes mais escuras, com o vermelho chinês. Aí depois você intercala nas partes mais de luz, o laranja com o vermelho francês. Isso. Bacana. Ah, essa daí já ficou bem carregada, olha que bonito. Esses recortes bem fortes aí vai ficar bem legal. São cores difíceis mesmo de se trabalhar, né? São. Vermelho sempre é. O legal seria deixar secar, né? Para dar um efeito. Quando tá seco é bem melhor. Uhum. Aí, pessoal, quem está começando ou quer obter um efeito com menos com menos trabalho mesmo, né? De ter que carregar muita tinta, faz o fundo, espera secar um pouco, tal. Aí a tinta pega melhor por cima para poder cobrir. Olha lá, essa daí tá virada. Essa é uma papoula virada. Legal. Parece ela lembra assim, era uma mistura deixa eu ver aqui, de uma rosa com um hibisco. Ela é se fosse uma rosa sem muita pétala. Por isso que eu pensei no hibisco. O hibisco tem 5 pétalas, né? Com poucas pétalas. É isso mesmo. Que show, hein? Cara, você fez o sexto, que foi uma aula assim excepcional. Só o sexto já vale uma aula. E agora as papolas. Eu ainda vou dar mais forma, né? Agora, não, com certeza. eu dei só o fundo principal. A gente já está acostumado, né? Aí a gente pensa que está acabando, você vai lá e faz mais alguma coisa. Aí vai vir as perfumarias. Como sempre, né, seu Veneno? Mercedes. Como sempre. Ela pensa que está acabando, mas... Olha que recorte legal. Esse fundo escuro aí privilegiou também. Depois você vai jogar luzes lá, né? Nas folhas do fundo e tal. A teoria, eu sei toda ela. Né? O problema é na hora que vai fazer, né? Queria fazer com essa facilidade toda aí. Mas eu chego lá. Olha lá, pessoal. Essa daí tá mais fechadinha, mais virada. Esse jogo de formato ajuda muito a dar movimento na composição. E esse pincel é um Condor comum. Tá até sem referência, né? A gente acaba... já tá gasto. Mas é um Condor comum. De cerdas macias. Isso, pincel de cerda macia. Pode até ser de outra marca, se for da Tigre e tal, enfim. Desde que tenha as cerdas juntinhas também. Bonito, hein? Olha, olhando aqui na câmera e olhando na tela,
estão iguais. Está muito, muito legal. Agora você vai começar a jogar contrastes aí, Isso, né? agora eu vou jogar mais uns contrastes. Vou pegar um pouquinho do carmim com esse óxido. Para ir colocando Na parte escura. nessas partes mais escuras. Agora eu reforço mais aqui, ó. Tá. Não tem jeito, né? Vai trabalhar com os vermelhos, tem que ser assim, né? Tem que ir e voltar, né? Tem. Ó, o professor tá deixando sobrar bastante tinta ali, tá? Reservando a área. Que o miolo da papoula é mais Pondo escuro. mais escuro aqui na área do miolo, né? Você já dá um formatinho arredondado ali. Isso, meio que circular, circulando a pétala, né? Estilo também da Caterine aí, né? Lembra um pouco o estilo da Catarina. Legal. Bacana. Os cortes da sombra. E eu demorei um tempo quando eu comecei a pintar para aprender que você colocar as rosas ou as flores que você estiver pintando em diferentes direções ajuda demais. Porque imagina o professor fazendo esse quadro com todas voltadas para o mesmo lado, um exemplo, que é um erro nosso, né? E aí ia ficar uma coisa meio artificial, né? Não, ele põe uma bem aqui na frente, outra na parte de cima, uma totalmente virada para o lado e a outra mais ou menos virada. Aí o que você ganha com isso? Movimento. É como se você tivesse despejado o cesto e elas tivessem realmente caído aí na superfície. Agora entrou um pele aí, é isso? Isso, tô jogando o laranja. Muito interessante, jogou pele Laranja com com laranja. pele. Olha uma alternativa boa para dar uma clareada no vermelho, hein? Laranja com pele. Que legal. Para dar essas luzes mais intensas, né? Uhum. E nunca com branco, né? Porque senão aí você mata, né? Ia ficar rosado, né? Olha o degradê da pétala. E esse laranja é o laranja Pinceladas mesmo. bem largadas, assim, onde tá a luz, tá? Eu sei que é complicado para quem Não tá habituado, né? Ah, mas dá pra... Mas o que não pode é ficar alisando. Sim. Aí, ó. Mais soltinho. Cara, essa quebrada que você dá no pincel e que fica essa sobreposição, isso eu vou te falar, é uma bênção a gente poder observar aqui, porque nas fotos de antigamente e tal, a gente não conseguia passar esse recado, né? Olha aí. Se você tivesse feito ela redondinha ali, já ia ficar artificial, entendeu? Sim. E ver você fazendo assim é sensacional. Olha o recorte. Ah, que da hora. Bonito, hein, Benélio? Só não sei se tá dando... Tá dando efeito e tá pegando luz, bacana aqui na sombra. câmera. Já limpou o pincelzinho lá Eu vou no pegar mais removedor? Vai lá pegar a tinta. Eu vou até dar um pause aqui para você pegar a tinta. Pessoal, eu dei um pause e eu falo mesmo que eu dei pause. O professor foi pegar o pele. Na verdade foi pegar o vermelho. Na verdade não foi nem vermelho, foi o laranja. Nossa, falei 3 coisas diferentes. É o laranja. É o laranja, né? Laranja, isso. Tava faltando na palheta e aí o professor foi pegar lá na caixinha. Eu falei, vou dar um pause aqui, o professor pega a tinta. E aí, beleza, ele dá sequência. Agora ele já foi lá pegar de novo. Vou pegar outro, só porque você falou. O laranja. Beleza, assim é bom a galera ver você colocando a tinta aí na palheta também, ó. E dá-lhe tinta. É isso aí, pessoal. Por isso, ó, vocês estão vendo, né? Todo o nosso canal aqui, nós não temos nenhum tipo de financiamento, tá? As telas, as tintas, pincéis e tal, são produtos nossos do dia a dia, nós compramos para fazer os vídeos aqui. E fazemos tudo gratuitamente, né? Por isso nós pedimos encarecidamente para você que está chegando agora, se inscreve no canal, dá uma força para a gente aí, para esses humildes professores aqui
no YouTube. E os colegas de sempre que já nos seguem, por favor, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, é muito importante quando vocês comentam aqui, porque dá engajamento, enfim. Ajuda a gente a divulgar o canal cada vez mais, né? Quanto mais comentário, mais divulgação, o YouTube automaticamente ele publica, né? Com mais frequência e a gente consegue dar mais engajamento aqui no canal. Peço então a ajuda de vocês aí como sempre. Ó o formatinho ali já, ó. E bem largada também, hein? Que bonita, hein? Cara, eu acho que ela é mais fácil de pintar do que a rosa, né? Ou não? É que a rosa você pinta direto, né? Então aí você tem mais o know-how, né? Eu vou pôr um pouquinho do amarelo indiano para Beleza. dar um pouco mais de luz aqui. Você nem prestou atenção no que eu falei, né? Eu falei que era mais fácil de pintar que a rosa, você já falou que vai colocar outra tinta aí, né? Ah, desculpa. Tá compenetrado. Ah, Marcos Venelli, bora lá. Olha, eu não sei qual que é a mais fácil, qual que é a menos difícil. Menos difícil. Aí, me ajudou agora. Não, tá muito bom. Olha que legal. O professor me deixou no vácuo. Vamos lá, vamos pintar. Eu acho que eu tô de fogo. Eu não bebi, mas estou de fogo. Não bebeu, mas tá de fogo. É cansaço, professor. Vamos embora. Segunda-feira, nós estamos gravando uma segunda-feira à noite aqui, pessoal. Vou falar, viu? Voltei de trabalho, o professor também envolvido com as tarefas dele aqui o dia inteiro. Mas a gente tá aqui, forte, firme, gravando para vocês. Clima de ateliê, vamos lá. Deixa eu até prestar atenção no que eu estou narrando aqui, que agora você está investindo bastante nesse formato, hein, com pele e com laranja. Vai limpar o pincel, né? Para ficar de acordo. Já vai entrar mais laranja aí com pele. Ó. Forte esse laranja. É o laranja de cádmio, né? Esse daí, né? Isso. De cádmio, que dá mais luz, né? Perfeito. Ele é melhor na cobertura, né? Melhor também. Olha que bonito. Essa tá virada para baixo. Nossa, que formato legal que tá. Eu tô olhando aqui pela câmera, ficou muito bom. Um pouquinho Do pele pele, para dar esse laranja. movimentinho dela, né? Pra tá assim meio arredondadinho. Degradê, né? Uhum. Eu tinha falado que ela era mais fácil de pintar com a rosa, não é não. Ela tem menos pétala. Fala que eu já tô mudando. Menos pétala, porém, ela tem que ter um formato. Então. De repente, com mais pétalas, você consegue dar mais formato. Olha. Que bacana, hein? De fora para dentro, degradê. E é uma sequência, né? Olha o risco. Aí da profundidade, da transparência na pétala. Muito bom. Hoje eu tô com uma coisa... Hoje eu estou mais pro impressionismo do que qualquer outra coisa, né? Clássico aqui. Mas é bom, né, Venelli? Pra gente ter bastante referências aqui, né? Quando eu falo que a gente pinta de tudo um pouco aqui no canal, pessoal, eu acho que eu não estou exagerando, né? Aqui a gente tem casaril, paisagem, marinha, florais de todo tipo. A gente muda um pouco o estilo de uma para outra. Aí tem pessoas que se identificam mais com um trabalho assim mais despojado, mais largado, como esse que o professor está fazendo. Tem gente que gosta do arremate mais fino, mais porcelanizado, enfim. A gente traz aqui referências para todos os públicos. Eu acho que esse é um diferencial que a gente procura ter para vocês. Sempre fazendo tudo com muito amor e carinho aqui.
Olha que legal. E gravando em plena segundona, né? De noite. E aí eu vou falar para vocês, uma vez uma colega falou assim, mas se à noite dava para pintar legal. Se você tiver uma boa iluminação, lâmpada fria mesmo, né? Mas estiver bem posicionada para não dar muito reflexo na tela, dá de boa, viu? Ajuda bastante. O professor sempre deu aula quando dava aula à noite, né, professor? Sim, eu dei muito tempo aula à noite. Uhum. A maior parte do tempo era à noite. Perfeito. Bom, aqui elas se encontram. Largada também, né? Agora vamos ver para alguns escuros. Tá. A gente volta para o escuro de novo agora para dar mais contraste, né? Alguns contrastezinhos. Por isso que fala, o vermelho, ele tem umas manhas para trabalhar. Perfeito. Então assim, vou recapitular para você que adiantou o vídeo. O professor fez o fundo ali com o vermelho chinês e o carmim. Aí ele fez ali mais ou menos luz e sombra. Depois ele acrescentou o vermelho francês, que é um pouco mais claro. E aí ele voltou um pouco no carmim, deu mais ênfase ali nos miolinhos da papoula. E começou a aplicar luzes ali com o pele e com o laranja de cádmio. E olha, obteve esse efeito maravilhoso. E agora ele está voltando novamente no carmim para dar umas pinceladas ali de novo nas áreas de sombra. Porque como o professor falou, a prima assim para você trabalhar com os tons vermelhos, tem que revisitar 2, 3 vezes ali e dosar a mão no peso do pincel, porque senão não sai. Olha lá, quando ele joga como dá profundidade na pétala, ó. E sem ficar alisando, né? Só jogar nos lugares certos. Perfeito. A gente dá uma pensada antes de colocar a tinta, né? Às vezes. Uhum. Pode ver que às vezes meu pincel balança um pouquinho, fica ali dançando. Eu já percebi isso. Também às vezes acontece comigo. Meu pincel fica assim, oscilando, procurando onde ele vai... Vai jogar a tinta, onde né? ele vai pousar. Mas é legal isso, é uma característica, né? Eu também acabo fazendo isso às vezes com pincel de copinha. Eu dou uma... Sim, parece que ele vai... Olha, eu coloquei até a mão aqui na frente da tela. Vou colocar aqui, ó. Fiz o gesto aqui com o pincel. A gente estuda, né? Antes Coloquei minha mão na frente da tela. A pincelada, né? Sim. Por isso que fala, não é jogando aleatoriamente. Tem que ter mais ou menos um... Nossa, essa daí ficou meio transparente. Ficou legal essa pincelada aí. Viu que eu estou reforçando, né? Os vermelhos. Muito bom. Dou uma limpada boa no pincel. Legal. Ainda depois vai entrar os tons das folhas verdes aí, né? Sim, ainda vou jogar uns verdinhos por cima. Bacana. Papoulas. Bem impressionistas para vocês, ó. Pelas mãos do professor Marcos Venelli. Que legal. Bastante movimento. Muito bacana, muito legal. Agora vamos ao miolo. Vou pegar um pouco do pincel menor. Esse é o 441, né? Isso. Número 8. Número 8. Perfeito. Eu vou pegar um pouco do verde. Versi. Isso. Legal. Ah, o miolo dela tem um verdinho aí também. Tem, é um miolinho verde. Tá. É uma bolinha verde, né? Uhum. Olha que bacana. Essa daí já vai meio pela metade, porque ela tá virada, né? As outras já pegou ela meio inteira ali. Vou aproveitar para... Já vai dar formato ali no botão. Forçar o botãozinho. Nossa, tá bonito, hein, Venelli?
Tá ficando muito bom. Agora eu pego o verde inglês Uhum. e venho com uma luzinha. Bem sutil, ó. Cara, você trabalha com o cantinho do pincel, né? Olha lá. E seguindo o sentido da luz. Meu, só duas cores, ó. Verde Versi e verde inglês. Agora eu venho com preto. Preto não digo, assim, Marrom? acho que um marrom. Se bem que ela tem uns pistilozinhos em preto aqui, pode até ser. Tá. Vou jogar uns pretinhos assim, ó. Ah, ela tem também em volta do miolinho. Tem umas... Pode fazer com violeta também, né? Um permanente, pode ser? Olha, Ou até não? pode, Pode. pode. Só que o preto ele realça mais, viu? Tá. Então você está jogando preto agora. É, porque ela tem esses negocinhos pretinhos mesmo. Tá, beleza. E nossa, ficou muito legal. Tá vendo? Não é uma coisa assim, é jogadinho meio aleatório em volta dessa bolinha. Do miolo, né? Miolinho ali. Olha que legal. Que diferente, hein? Que bacana. Sensacional. Nossa, eu tô gostando bastante. E é bem trabalhosa. Eu falei, quis comparar com a rosa, né? Mas acho que eu não fui feliz na minha comparação, não. Pode até pegar um pouquinho de amarelo só pra pôr assim por cima desses... Bem de leve, né? Bem de levinho, ó. Tá. Uma luz bem fraquinha, né? Dá umas luzinhas de leve assim. Uhum. Galera, isso daí é peso da mão, ó. Se você apertar um pouco mais, ele deixa mais tinta. Se você só dá uma triscadinha, ele fica mais transparente em cima do preto. Eu acho que eu vou dar mais uma luzinha no miolo. Parece que ficou muito... Ficou muito escuro? Não sobressaiu tanto. Então aí você acrescentou um pouco de mais amarelo. amarelo, com pele, assim, pra dar uma luzinha a mais aqui nesse centro. Uma ênfase maior aí na luz, né? Isso. Tá. A questão de melhorou, você né? ir olhando ficou bem mais evidente. Como você vai fazendo e vai vendo onde pode melhorar. Nossa, ficou show, hein? Agora tá muito legal. Ela tá bem viva, bem apresentada aí no... Agora vamos fazer uns galinhos soltos. Umas folhinhas. Ah, olha que bacana. Ali ele está trabalhando com o verde Versi. Perdão. Com o verde inglês e um pouquinho de pele. O pincel estava sujo de pele. Cara, como cada detalhe vai fazendo a diferença, olha. Pintura é assim mesmo, às vezes você está ali, né? Pequenos detalhes, a pincelada no lugar certo, olha o efeito que o quadro ganha. Profundidade, contraste, volume, perspectiva, tudo reunido aí nesse cesto caído com papolas. Folhinhas fantasmas lá no fundo. Essas folhas aqui é apenas uma sugestão para fundo, né? Assim, só para preencher o fundo, mas não é necessariamente a folha da papoula isso aqui. Tá, é só porque as folhas da papoula são bem, né? assim, meio fininhas. São menores.
folhinhas bem assim, delicadinhas, meio franzidas, meio... Eu tô vendo que você tá dando pequenas pinceladas aí, né? Sim, elas não são umas folhas largas, nem... Tá. Ali é como se tivesse um arranjo de folhas no fundo de uma outra qualidade de planta. Isso. Só para dar só para uma perfumaria para deixar a tela com volume, né? São recursos, né, professor? Que a gente vai utilizando. Olha o formato do botãozinho também, que legal. Que bonito, Venélio. Tá muito legal. Show, hein? Uma coisa vai complementando a outra, né? Uhum. Só não vai esquecer depois aquelas duas pétalas caídas ali. Ah, verdade. Eu sei que você já estava esquecendo. Você está tão compenetrado nessa parte das papoulas aqui da frente. Eu tô de um lado e não tô vendo o outro. Eu vou lembrar ele ali, porque para dar equilíbrio na composição, aquelas duas pétalas caídas ali vão fazer toda a diferença. Inclusive ainda faltou até um pedacinho no fundo. Eu não vi. Ah, tá. Entre uma e outra. Duas. Ah, legal. Você já tinha deixado a sombra, né? Porque, galera, porque eu falei de equilíbrio, né? Porque a gente tem um cesto do outro lado, mas o cesto ele acompanha a tonalidade do fundo da tela. Então, para você equilibrar as papoulas que estão bem aqui na frente do lado esquerdo, você joga umas pétalas ali do lado direito, o quadro fica em equilíbrio. Poderia fazer sem? Poderia, mas aí ia ficar um pouco pobre ali. Então, quando o professor joga duas pétalas ali, vermelhas, já dá um equilíbrio legal, entendeu? Com sombra, com tudo, enfim. Olha lá. Uma barridinha. Sim, agora vai entrar esse lá processo. Carmim com vermelho chinês. De um lado. Um pouquinho do óxido. Vai na parte escura primeiro. Parte onde ela está fazendo aquela viradinha, né? Uhum. Eu sou contra a regra, eu fico aqui lembrando as partes da tela que tem que pintar. Sim. Olha lá. Agora lá vai um vermelho francês. E já ficou aquela folhinha ali meio larguinho, ó, que é a folha da papoula, a pétala da papoula. Que bonito, hein? Ó como já enriqueceu mais ainda o quadro. Agora lá vai a luz, com laranja, com pele. Pronto. Já deu contraste na sombra que estava ali no fundo já, né, na mesa, no chão ali, né, na verdade aí não é uma mesa, é um chão, né. Cara, e pensar que você não faz papoulas, né? Dificilmente, né, professor? Dificilmente eu faço. Sensacional. Jogou esse corte aí, deu um volume, hein? Ficou dobradinho. Que legal. O que mais pode entrar nesse quadro aí? Isso é quem manda, hein? Agora vem as perfumarias do Marcos Venélio. Como se estivesse abrindo aqui o... Aí já inventou de colocar umas petalazinhas ali no botão, já ficou bacana já também. Já deu outra cara, né? Já, cara. Não é... é o olho do artista, não tem nem o que falar, né? Por uma pétalazinha aqui, parece que estava assim meio... Aí alguém vai falar, pô, mas você também não pinta? Pinto, galera, mas minha praia é outra, né? Então, quando eu vejo o professor trabalhando, um cara que já pintou vários hectares de flores, a gente acaba admirando, não tem como. É muito legal. Sempre umas descobertas aqui também com o Marcos. Ah, olha o Carminho ali para dar mais sombra. Pensa que eu já... quando pensa que tá acabando, aí vai lá e joga mais uma informação. E jogo mais sombra onde precisa. Mas fica tranquilo que quem ganha é o público para ver aonde o olho do artista enxerga que pode ser melhorado.
Olha lá. Bonito, hein? Vou fazer uma capa de e-mail, ou uma capa de e-mail, perdão, uma capa de vídeo bem bonita aí, vou colocar a tua foto lá também. Que agora a gente está fazendo umas edições de capa de vídeo, colocando também ali a foto do artista para você identificar às vezes rapidinho quem foi que pintou a tela. Como se precisasse, né? Quem acompanha o nosso canal aqui já está acostumado, os florais aí são sempre temas do Marcos Venelli. Sensacional, hein? Tô por você aí, onde você achar que pode caprichar mais ou colocar mais informação, tranquilo. Vou dar uma olhadinha, né, para cima. Aquela olhadinha de longe, né, passar a cadeira. Porque eu fico perto. Tá bonito, né? Ficou show de bola. Curtiu? Foi você que fez. Tá com contraste. Tá com bastante contraste de luz, de sombra, formato. Ficou bem legal. Galera, hoje a gente trouxe uma proposta um pouco diferente aqui. A gente já iniciou o vídeo, como algumas vezes já fizemos, né? Previamente feita a tela, porque o foco era esse cesto trançado que o professor fez de uma forma bem rápida, bem sucinta, com as pinceladas nos locais certos. E também essas papoulas trabalhando aí com os tons de vermelho, numa pegada 100% impressionista. Por quê? Porque aqui no canal a gente faz conteúdo para todos os públicos. Acrílico, óleo, espatulado, impressionista, acadêmico. Vem com a gente. Tá chegando agora? Se inscreve e ativa o sininho. Já faz parte? Já acompanha? Bora! Vamos que aqui a gente sempre vai aprender uma coisinha diferente em cada vídeo. Beleza? Muito obrigado para você que nos acompanhou e que nos acompanha. Um beijo, um abraço e como sempre, valeu!